volume 9 do segundo ano tá mais do que pegando fogo, cara. Muita coisa que eu já tinha falado pra vocês aqui, inclusive, foi confirmada nas teorias, né? A gente tem que ver tudo o que tá acontecendo com Ichinose versus Kei, cara. Quem ficaria com a Ayano Koji no final das contas? Olha só, vem comigo pra gente poder ver tudo o que aconteceu nesse triângulo amoroso aí. E já adianto pra você que a Ichinose teve uma baita de uma evolução como personagem. Então vem comigo, vamos lá, vamos aos pouquinhos nessa história aí. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, tudo começa exatamente no momento em que a Ayano Koji descobre que a Ichinose abriu mão realmente do conselho estudantil. Isso porque ela não tinha tornado essa informação pública ainda. Mas o Ayano Koji é o Ayano Koji e obviamente ele soube disso antes de todo mundo. Então ele já correu, foi lá rapidinho pra falar com ela, né, com a Ichinose relacionada a isso tudo. Só que o Ayano Koji não podia dar mais mole do que ele deu com a Kei fazendo o que ele estava fazendo, né? Ele marcou um encontro com a Ichinose, só os dois. Óbvio que ele tinha os seus objetivos e tal, né? Mas como qualquer namorada que se preza, odiaria com todas as forças que alguém, o seu próprio namorado, fosse encontrar com outra garota sozinho, né? Ainda mais porque a Kei foi falar com ele pra marcar algo pra eles fazerem junto e calhou de ser exatamente no mesmo dia que ele ia ver a Ichinose e ele falou pra ela que ele ia encontrar com a Ichinose, né? A partir daí foi que as coisas começaram a desandar um pouquinho. A Kei começou a ter muitos ciúmes da Ichinose. E não é pra menos, né? Já que a Ichinose ama o Ayano Koji, e isso ficou mais evidente ainda, mais uma vez, pra gente foi exposto quando a Ichinose se encontrou com o Ayano Koji lá no quarto dele. Ela foi pra lá pra falar com ele, lá foi onde ela falou que ama ainda, que Otaka mesmo e tal. E inclusive nunca tinha se sentido assim com relação a alguém. Só que ao mesmo tempo ela sabia que ele namora a Kei. Só que a Ichinose definitivamente cresceu muito mentalmente, né, e como um personagem. Assim, ela estava meio que enraizada em uma dependência mais intensa, que era totalmente diferente da dependência da Kei pelo Kiyotaka, né? E essa confiança que podia ser uma faca de dois gumes, cara. Mas inegavelmente tinha uma grande força da Ichinose relacionada a isso daqui. Porque assim, cara, é natural que a gente deseje a pessoa que nós amamos, né? Que elas correspondam ao que a gente sente, mesmo que seja algo temporário. Você quer que ela diga um eu te amo pra você. E é um desejo de tocar, né? Saber as coisas além, estar sempre próximo. No entanto, a Ichinose não iria implorar pro Kiyotaka fazer isso pra ela, porque ela sabe se colocar no seu lugar. E é claro que ela tá determinada a vencer essa promessa que ela fez sozinha. Então é compreensível, cara. E a briga, até uma briga aconteceu entre a Kei e o Ayano Koji por conta dele estar muito próximo da Ichinose atualmente. Tanto que os dois pararam de se falar. A Kei e o Ayano Koji ficaram um tempo sem se falar. Só que nesse meio tempo que eles não estavam conversando, o Ayano Koji continuou encontrando a Ichinose, se aproximando cada vez mais dela. Inclusive eles chegaram até ir pra academia juntos, né? Só que mais à frente esse encontro da academia deles aí, cara, vai fazer muita diferença pros pensamentos da Kei. Vocês vão entender já já. Então no dia seguinte da cerimônia de encerramento do segundo ano, que tinha terminado, né? A prova especial tinha acabado e as férias estavam chegando. Os alunos estavam felizes. Mesmo que não sejam férias longas, né, como as férias de verão, ainda assim era um momento bom para todo mundo, para a maioria dos alunos, porque pô, teve o trabalho árduo do ano todo, estudar dia e noite, sendo recompensado pela vitória direta contra a classe A. Os alunos também certamente aproveitariam essas férias de inverno, e todos pensavam assim, menos um aluno da classe. Enquanto suspirava de forma melancólica, quem pensava isso era Kei, a única exceção que estava lá no Keiaki Mall, com a sua melhor amiga Maya. Ela sempre foi boa em se impor, né, e permaneceu calma na escola, estudou muito, mesmo depois de ter essa briga com a Ayano Koji. Por causa disso, as pessoas ao redor não tinham como saber que ela ainda estava com problemas. A sua melhor amiga, Maya, inclusive, era uma dessas pessoas que não sabia, mas ela ainda percebeu que de alguma forma os dois, tanto a Ayano Koji quanto a Kei, estavam estranhos, né, estavam distantes um do outro recentemente. No entanto, ela achava que era para focar nos estudos e não por causa de uma briga. Então, ela não tinha seguido até hoje, mas basicamente ela foi lá e perguntou para Kei depois disso tudo. E a Kei, que vinha tentando evitar ser notada, né, conversar sobre essa parada, sobre esse ponto, se viu suspirando de forma repentina ali, talvez sem saber, né, enquanto ela relaxava depois dos estudos, né, os testes em outras áreas, ela meio que acabou se perdendo no pensamento, e foi aí quando a Maya perguntou por que a Kei não iria fazer planos com a Ayano Koji, até porque as férias começariam no dia seguinte, e ela sempre marcava alguma coisa com o Kiyotaka, era normal que os namorados estivessem juntos. Então, embora a Kei sentisse que tinha falhado, a razão pela qual ela estava mostrando essa atitude era porque, em algum lugar do seu coração, ela queria pedir os conselhos para Maya. E a Kei assentiu isso. Elas então passaram por um café do Keiaki Mall, estava começando a ficar lotado, mas se sentaram juntas num banco perto do canto de descanso do segundo andar do Keiaki Mall.
E lá, ela falou a verdade pra Maya, que o relacionamento com o Kiyotaka tava numa situação difícil. A Kei revelou todos os seus sentimentos reprimidos depois de verificar cuidadosamente se não tinha ninguém por perto. A Maya ficou um pouco surpresa, não esperando que essa bomba fosse lançada para ela agora. Parece que ela não exagerou, inclusive no propósito de começar a recompor novamente enquanto limpava a garganta. A Maya até perguntou se eles iriam terminar e tal, e a Kei respondeu que não achava que isso ia acontecer. Mas hoje em dia não dava pra deixar de pensar na possibilidade disso aí acontecer. Isso tudo por conta da Ichinose, tá? E a Maya sabia, cara, que uma pequena briga provavelmente levaria algumas horas, no máximo, para ser resolvida. Só que a Kei tinha uma expressão mais séria, e a Maya estava pensando que os dois sempre se davam bem. Então ela não conseguia esconder a confusão na mente dela, né? E a Kei também tinha tentado falar com ele antes, mas ela tinha sido interrompida várias vezes pela Horikita para falar sobre as paradas da classe. Principalmente pelo fato da Horikita agora tá de frente na questão de ser a presidente do conselho estudantil, só que no mesmo tempo ele estava sempre inexpressivo, a atitude dele nunca mudava, é aquela cara de bunda do Kiyotaka que a gente vê o tempo inteiro. Isso também entorpecia o julgamento da Kei, deixava ela mais confusa. Se ele tivesse mostrado uma reação descaradamente bolada da vida aí, ela teria pedido desculpa pra ele mais cedo, né? Só que parecia que ele não tava nem aí. Além disso, a maioria das brigas não são brigas, mas apenas pequenos problemas que se tornam coisas mais estranhas. A Satou disse isso pra Kei e ela queria ter certeza de que essa briga não se enquadraria numa categoria esquisita, né? Mas ela não poderia entrar nesse tipo de assunto imediatamente. Mas elas ficaram conversando um tempinho e acabou que a Kei confiou mais ainda na Maya, que tinha acabado de perguntar, e a Kei acabou, decidiu contar pra ela como a briga começou. Basicamente tudo começou num sábado à noite, quando ela convidou o Kiyotaka pra ir comprar presente de Natal junto com ela, mas foi quando ela descobriu que a Ayano Koji estava indo pra Ichinose no seu dia de folga, e aí ela ficou irritada com isso. Ela não podia acreditar que tinha uma boa razão especificamente por trás disso, né? E depois de ouvir as circunstâncias, até a Satou, né, que silenciosamente fechou a boca, não sabia o que falar. E ela expôs o seu pensamento de opiniões genuíno, dizendo que definitivamente a culpa era do Ayano Koji por ter feito isso, por mais que ele não quisesse nada com a Ichinose. Com a Maya do lado da Kei, então, a expressão da Kei até ficou um pouco mais alegre. Claro, se ele tem uma namorada, ele não tem que estar lá no fim de semana com outra pessoa, não importa as circunstâncias, ou pelo menos ele deveria ter a Kei ou qualquer outro menino ou menina com ele lá, né? Basicamente era esse o pensamento da Maya. E lógico que ela disse que a Kei estava certa em ficar com raiva. Na verdade, ela deveria estar com raiva. Basicamente, o cara se encontrou com a Ichinose e nem mesmo contou o que eles fizeram. Então isso acabou meio que prejudicando um pouco mais a imagem dele. Então assim, a Kei começou a ficar mais desconfortável, né? Quando ela ouviu sobre isso pela primeira vez. Apesar disso, ela conseguiu continuar focando nos estudos, o que torna ela uma pessoa muito forte. É aquele esquema dela ter evoluído bastante também como personagem. Mas assim, essa Satou ainda disse pra ela com confiança que mesmo qualquer garota mire no Ayano Koji, não tem como a Kei perder de jeito nenhum. No entanto, é uma história diferente se essa outra garota que mirar nele seja Ichinose Konami, né? Se a Ichinose tinha sentimentos pelo Ayano Koji, não tem como eliminar a possibilidade do Ayano Koji mudar, sair, largar a Kei pra poder ficar com a Ichinose. Só que a ansiedade da Kei ainda estava sendo afetada e ela recusou a oferta da Satou de conversar com a Ichinose. Ela então se levantou vigorosamente, tentando se livrar desse sentimento ruim, dizendo que não ia mais pensar nisso e que, lógico, ia ver o Kiyotaka mais à noite, eles definitivamente iam conversar e fazer as pazes com relação a isso. Só que, cara, outro problema apareceu. Depois delas começarem a rir junto, o telefone na mão da Kei vibrou. Quando ela pegou o telefone, por um momento ela pensou que era o Ayano Koji mandando mensagem pra ela estava toda feliz, abrindo lá o chat, né? Só que a expressão da Kei simplesmente mudou, congelou quando ela parou para olhar a tela do telefone. A Maya, rapidamente chegou ali, ficou olhando também na preocupação. A Kei, no entanto, continuou olhando para a tela do celular como se o tempo tivesse parado, cara. Querendo saber o que estava acontecendo, então, a Maya foi lá e deu uma olhada na tela. E quando ela viu, ela ficou rígida, ficou parada, meio como se fosse uma estátua igual a Kei. A foto que veio junto com a mensagem da Mori e Nenê era basicamente o que as duas estavam falando agora. Era o Ayano Koji e a Ichinose, que estavam conversando enquanto saíam do ginásio da academia. Lembra que eu falei pra vocês que vocês iam entender mais pra frente? É isso aí. Tiraram uma foto deles dois depois de malhar junto e mandaram pra Kei. Eles estavam na entrada do ginásio, onde os dois estavam na frente lá em um banco onde podiam ser vistos claramente de frente. Quando ela rapidamente checou a Mori via chat, ela descobriu que tinha sido 2 dias atrás que isso tinha acontecido. Foi quando a Kei e os outros que estavam tendo uma última sessão de estudos lá com a Horikita e todo o resto da classe. Só que como se eles estivessem colocando sal nessa ferida aí, mano, pra arder mais ainda, do nada a Ichinose apareceu lá na frente do ginásio.
a Ichinose estava com as suas roupas íntimas provavelmente já tendo voltado para trocar de roupa, e aí a Sato se repetiu ali enquanto meio que seguia a Ichinose e disse que estavam descansando no banco. Só que a Kei desligou a tela e colocou o telefone no bolso com a cara de bunda já, até porque ela não sabia o que falar. E aí foi quando a Ichinose disse que tem ido à academia também. Então parece que quando ela falou isso pro Ayano Koji, o Ayano Koji gostou disso e até contou que foi junto com ela pra academia, né? Eles foram juntos. Fora que o Ayano Koji disse que ia começar na academia também. Putz, aí é que começou a bater mais desespero ainda na Kei, cara. Pensa só, pô, todos os pontos seriam contra o Ayano Koji, tá ligado? A gente sabe que o Ayano Koji estava indo, mas não era por causa da Ichinose, porque ele mesmo já respondeu pra gente falando que ele estava perdendo os condicionamentos físicos dele que ele conseguiu na Sala Branca. Ele já não estava mais o mesmo, e ele precisava minimamente se exercitar para no mínimo manter a forma, né? Para não precisar evoluir muito, mas também não perder muito. Mas como ninguém sabia sobre esse passado dele, da Sala Branca e tal, a Kei jamais ia imaginar que ele estava indo lá para isso. Muito menos indo com a Ichinose, pô. Então imaginando que deveria ser a única que ia perguntar isso, porque a Kei não ia perguntar, né? A Sato foi lá e perguntou se a Ichinose tinha encontrado com a Ayano Koji, perguntando se estava rolando algo entre eles aí e tal. Lógico que a Ichinose negou isso tudo, falou que não tinha chance disso estar acontecendo. Acho que mesmo se rolasse alguma coisa, ela não ia falar diretamente ali, principalmente pra Kei, né? Tanto que as coisas suspeitas para Sato não foram esclarecidas nessa hora. E ela ficou mais determinada ainda a prosseguir com o assunto. Só que a Kei tentou impedir ela, puxando o punho dela, só que a oposição não foi forte o suficiente para ela parar de perguntar. Assim foi quando a Ichinose mesmo disse que ela não mentiria sobre algo assim. O Ayano Koji apenas deu alguns conselhos para ela sobre a classe dela, porque eles mesmos estavam com muito medo por conta dela ter simplesmente renunciado o cargo do conselho estudantil, cara, que era um cargo que iria beneficiar muito a turma dela. Ter um presidente do conselho estudantil na sua turma te dá um benefício absurdo dentro do colégio, né? Te concede muita coisa. E ela provavelmente ganharia fácil se concorresse. Poderia até desbancar a Horikita tranquilamente. Mas a Ichinose ficou desconfortável depois de ver a expressão da Kei, que estava inquieta ali, e a Maya olhando para ela. Assim, a Ichinose abaixou a cabeça com uma expressão de desculpas. Vendo isso, a Kei também teve coragem de colocar os seus pensamentos em palavras e falar para ela. A Kei naturalmente lançou o nome da Kanzaki no meio, né? E a Ichinose não tinha ideia, mas ela poderia deduzir a situação apenas por ouvir esse nome. Então ela disse que sim, a classe dela caiu para a classe D agora e eles estavam contra a parede. Eles não tinham forças para reconstruir e acabaram sofrendo por isso. O Ayano Koji não suportou ver isso acontecendo e disse que ele tentou fazer o máximo possível para ajudar elas. Conforme a suspeita da Ichinose do Ayano Koji começou a desaparecer, o tom da Kei também se iluminou um pouquinho, né? Ela começou a ficar mais feliz. Só que o lance aí era, por que o Ayano Koji queria salvar a classe da Ichinose ainda? Ninguém conseguia entender esse motivo. Então ainda assim não tinha algo esclarecido completamente as suspeitas. As duas então se encararam, esperavam ali sem preocupações, mas quando ouviu isso a Ichinose assentiu, fechou os olhos por um momento e disse que isso era um alinhamento de interesses. Porque a classe dela agora tem lutado ultimamente, né? Óbvio, porque não conseguia vencer. E eles estavam em apuros se eles não vencessem, onde a diferença entre a classe D e a classe A só aumentaria ainda mais se perdessem sempre para o Ryuen. Então o Ayano Koji pensou que seria mais benéfico para ele se a classe mais forte, que era a classe do Ryuen, perdesse em vez de uma classe fraca como a da Ichinose. Então essa era a resposta mais convincente de por que o Ayano Koji apoiou a classe rival. Ele momentaneamente ajudou eles a derrotar um demônio maior, digamos assim. Com os olhos retos, então, a Ichinose afirmou claramente que não tinha nada para Kei ter ciúmes, porque nada estava acontecendo entre eles, entre ela e o Ayano Koji. Vendo o quão honesta a atitude parecia, então, a Kei e a Maya não podiam fazer nada além de acenar com a cabeça novamente. Elas até falaram também que isso, em parte, é culpa do Ayano Koji, porque ele não se comunica adequadamente com a sua própria namorada, que deveria ser muito mais importante para ele. Mas ainda assim, a Ichinose queria assumir a responsabilidade por, acabar causando essa briga entre eles dois e consertar as coisas, né? Porque se tivesse sido ela que foi a causa dessa briga entre a Kei e o Ayano Koji, ela não se sentia bem por conta disso. Então a Kei mesmo disse que não tem problema, né? Ficava de boa. E ela faria as pazes com a Ayano Koji, né? E pra Ichinose não se preocupar. E depois acabou que ela e a Maya foram embora. Só que aí, cara, é que entrou as últimas palavras de Ichinose que o negócio ficou pegado. Porque se liga só, a Ichinose acabou dizendo pra Kei, pra Maya ali, quando elas viraram as costas, né? Pra elas não se preocuparem. Atualmente, não há nada entre a Ayano Koji e ela. Isso atualmente já me pegou, cara.
E isso, lógico, que ela falou numa voz mais fraca, por trás das duas, para que elas não conseguissem ouvir. E por fim, ela ainda murmurou, né, continuando, que ainda não há algo, de qualquer maneira. E depois que ela falou isso, a Ichnose já virou andando com mais firmeza, já deixando só o perfume dela pro ar. Então, tu já sabe do que tá rolando, né? Ah, meu parceiro, agora é que a Ichnose insinuou pra gente que ainda não tem nada, porque ainda pode rolar. Ela ainda não desistiu. Rapaz, quando eu digo pra você que a Ichnose tá amadurecendo, tá criando uma casca nela, uma coisa sinistra como personagem, isso não é brincadeira não, cara. Daqui pra frente pode inclusive rolar um baita de uma reviravolta sinistra na escola, que tudo leve ao fim de Ichnose e Ayano Koji juntos. Lembrando que a gente está sempre olhando o monólogo da Kei, dizendo que lá nos últimos 3 anos o Ayano Koji foi alguém especial para ela. E isso obviamente remete que eles vão ficar juntos no mínimo até o 3º ano. Ou eles podem terminar, mas o Ayano Koji continuar sendo amigo dela, né? Um amigo muito próximo por conta deles terem tido um relacionamento longo. Mas o 2º ano, cara, acabou de terminar. E agora nos próximos volumes, né, um pouquinho mais à frente, a gente vai entrar no 3º ano. E vai ser tiro, porrada e bomba, mano. Não tem como parar esse 3º ano. Eu tô animado para ver isso tudo que vai acontecer, principalmente pelo fato de ver que a Ichnose tá evoluindo e tá se tornando uma pessoa mais sádica, sacou? Ela tá se importando muito com os próprios sentimentos dela e largando de lado um pouco os sentimentos das outras pessoas. Tanto que ela vai querer subir de classe, vai querer roubar o Ayano Koji pra ela, como ela já fez algumas vezes de chegar pra ele e se declarar. Da primeira vez a gente viu aquele lance dela ser mais bobona, né, se declarando pra ele, só que agora eu acho que ela tá botando a mente dela centrada numa coisa que ela vai buscar até o fim. E ela não vai parar enquanto ela não tiver o Ayano Koji nas mãos dela. Então assim, a pergunta é o seguinte: será que a Kei vai perder o Ayano Koji pra Ichnose ou não? Será que as coisas vão se manter estando pelo menos até o fim do 3º ano juntos, né, a Kei e o Ayano Koji, ou isso tudo vai virar de cabeça pra baixo e o mundo de Yukoso vai simplesmente virar um caos total? Cara, mas ainda assim eu tô doido pra ver, né, mano? Imagina, tem uma imaginação muito fértil com relação a essas coisas pros próximos volumes. Então deixa aí nos comentários também a sua opinião, lógico, e de qual time você é aqui. É Team Kei ou é Team Ichnose? Lança aí, hashtag Team Kei, hashtag Team Ichnose, tá? Comenta à vontade que a gente tá aqui pra trocar essas ideias incríveis. E é lógico que pra você ver o desfecho dessa história, você também tem que estar inscrito aqui no canal, ativar esse sininho aí, porque assim, com o sininho ativado, você recebe a notificação, e assim que sair os novos volumes, novas histórias relacionadas a isso, a gente vai trazer aqui essas novidades pra você, tudo em primeira mão, tá ligado? E aí você vai poder assistir e já ficar inteiradaço. Tamo junto sempre, família, obrigado por mais um vídeo aqui do canal, aquele forte abraço pra vocês, um beijo no coração e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!